Você consegue, assim, perceber algum medo, algum receio dos pacientes quanto a isso? Quando vão começar o tratamento ou durante também? Assim, eu acho que é bastante comum, até mesmo porque quando se, primeiro assim, você falou que é câncer, os pacientes já vão meio que já com um estigma, né? Puxa, eu tô com câncer, eu vou Uhum. morrer e vou tratar com radiação, e radiação, de certa forma, ao longo, desde os primórdios da história, o pessoal cria meio que um estigma de radiação, Uhum. né? Só que a radiação não necessariamente é algo que vai trazer um malefício. Muito pelo contrário, a terapia vai trazer um benefício. Só que muitas vezes a desinformação acaba causando esse medo, né? O desconhecimento também. Verdade. E nem eles também, o paciente por si só, por não ser da área, também não tem a obrigação de saber, né? Mas também ele não pode propagar esse medo, até mesmo porque ao longo do tratamento o paciente tem que tentar, a única coisa que não pode fazer é ele mexer durante o tratamento, né? Mas o medo é natural. Muitos deles têm um certo medo, né, dependendo do tratamento. Às vezes o paciente, poxa, eu vou ficar estéreo, isso vai comprometer as funções sexuais, paciente de próstata, tem muito esse receio, né? Ou então o paciente de cabeça e pescoço, que está tratando próximo às vias ópticas, poxa, o receio deles, vou perder a visão, entendeu? Então, assim, existe esse receio? Claro que existe. Existe esse medo? Existe. Mas o médico conversa com ele, explica, né? Depois começa a desmistificar o tratamento, o paciente adquire mais segurança na medida que ele adquire conhecimento de como que as coisas de fato acontecem, entendeu? Agora, o risco de comprometer alguma função existe, né? Não tem como Existe. falar assim, está tratando vias ópticas, por exemplo. Uhum. Existe uma probabilidade desse paciente comprometer, né, alguma das vias ópticas, pode comprometer o quiasma. E para minimizar essa chance, é que durante o planejamento a gente segue alguns protocolos que mostram os limites de radiosensibilidade de cada estrutura. Então, assim, a gente, como físico, a gente sempre mantém as doses abaixo dos limites, de modo a minimizar o risco e as taxas de complicações posteriores. Entendi. Mas então, assim, que vocês conseguem perceber é que é um medo exagerado, né? Claro que tem que ter, né? Porque com certeza é uma coisa assim que pode fazer mal, como você acabou de falar, mas os pacientes geralmente têm um receio mais medo do que o necessário. Seria isso? Não, exatamente. Na verdade, ela faria mal quando se utilizada de forma inadequada, Isso. né? No caso da radioterapia, em princípio, é puramente justificável o uso das radiações ionizantes, né? Agora, essa questão do medo, às vezes o paciente tem paciente que apresenta mais medo, digamos assim, outros são mais tranquilos. E aí, à medida que os médicos conversam, eles se sentem mais seguros, né? Mas tudo é feito e planejado de modo a trazer um benefício, né, líquido para o paciente. O benefício tem que sempre ser maior do que o malefício, né? Não, com certeza. E aí é justificável, né? Você cai no princípio, né, da justificativa do uso, né, das radiações ionizantes, né? Uhum. Tá. E aí, assim, quais são ainda nesse sentido, né, de medo e receio e tudo mais, quais são, assim, as frases, assim, os receios mais específicos que eles têm, né? Acaba morrendo por causa do tratamento, por causa da radiação. Eu acho que o paciente chegou ali, o paciente de câncer, tratamento de próstata. O maior medo da vida dele é perder as funções sexuais dele, né? Esse eu acho que é o grande terror, Terror. principalmente daqueles que não conhecem. Mas isso eu acho que ao longo do tratamento vai sendo desconstruído, entendeu? O que eu acho que é uma coisa que as pessoas trazem, né? Baseado em desinformações que eles ouvem, né? E é mais raro de acontecer, assim, algum acidente nesse sentido,
de perder as funções sexuais, por exemplo? Não pode dizer que assim que é risco zero, mas todo o planejamento ele é feito tanto pelo médico quanto pelo físico, seguindo protocolos internacionais que seguiam na radiosensibilidade de cada órgão, entendeu? Então, cada órgão, por exemplo, tem um limite de radiosensibilidade que a gente não ultrapassa, exatamente para reduzir esse risco, entendeu? Então, assim, não pode dizer também que é risco zero. Vai que você cai numa estatística ali de 0,5% teve uma resposta fora daquela curva, entendeu? Uhum. No geral, todos os planejamentos só são liberados atendendo esses protocolos internacionais, entendeu? Que respeita os limites de radiosensibilidade de cada órgão. Porque a gente se preocupa não é só com o tumor, a gente se preocupa com o tumor, de dar a dose prescrita pelo médico, mas também se preocupa em proteger aqueles órgãos de risco laterais às regiões de tratamento, tá? Então, assim, não tem um motivo para se criar esse estigma das radiações, até mesmo porque tudo é feito de forma sempre respaldada por protocolos internacionais. Tudo controlado, né? Tudo controlado. Com certeza. Os órgãos de risco só recebem doses acima do tolerado se for justificável, se houver um benefício para o paciente. Por exemplo, o paciente está com tumor em tal lugar e realmente ele precisa receber aquela dose. E aí o órgão de risco está muito próximo, aí o médico vai ter que ponderar, né, até que ponto ele vai assumir um risco maior de comprometer aquele órgão em prol do tratamento daquela doença que é mega agressiva, por exemplo. Entendeu? Então, ele tem que avaliar isso também, sempre pensando no bem-estar também do paciente. Entendi. Então é isso, pessoal. A gente vai trazendo isso aqui justamente, né, para poder trazer o conhecimento para que não chegue a se tornar em pessoas que vão passar por isso um medo assim desnecessário, né? Às vezes até demais da conta. Não é que é para ser descuidado, né? Mas com consciência, sabendo do que está acontecendo, então a gente acaba ficando mais tranquilo, né? E é isso, esse é o objetivo de trazer aqui. Agradeço muito ao doutor Arthur, tá? Muito obrigada por estar aqui. E é isso aí. Eu agradeço a oportunidade, tá bom? Eu espero que tenha sido bastante produtiva essa nossa discussão, tá bom? Com Qualquer coisa eu estou à certeza. disposição, tá bom? Muito obrigada, doutor Arthur. Fique com Deus. Fiquem com Deus também vocês. Beijo. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, Tchau. tchau.